Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Mário Mazzotti. Galera, o conteúdo que eu quero trazer para vocês hoje é um conteúdo muito legal. Quem acompanha o canal deve ter visto que alguns dias atrás eu fiz uma live testando o Xeon E5 2696 V3, esse processador aqui. Para quem acompanhou a live ou que já deu uma pesquisada, deve saber que esse aqui é o Xeon V3 mais poderoso. Esse é o Xeon Haswell mais poderoso e com mais núcleos que foi lançado pela Intel por volta do final de 2014, 7 anos atrás. Quando esse processador foi lançado, ele custava muito dinheiro. Estamos falando de milhares de dólares. Ele era o processador mais poderoso disponível, com mais núcleos e o clock mais alto que a Intel fabricou. E inclusive esse modelo especificamente, que de certa forma é uma derivação do Xeon E5 2699 V3, é um modelo personalizado. Ele foi feito especificamente para alguma empresa e por isso ele tem algumas características especiais. Comparando com o Xeon 2699 V3, que é o que o pessoal costuma achar que é o mais poderoso da linha V3, nós temos dois destaques. O principal deles é o fato de que o clock limite do 2696 V3 é de 3.8 GHz ao invés de 3.6. Além disso, ele também suporta memória DDR3, além de memória DDR4. Portanto, ele é um processador compatível com placas-mãe como a X99T8, a X99TF e, inclusive, a X99T8D numa configuração de dois processadores, uma máquina que pode entregar até 36 núcleos e 72 threads. Com certeza, uma configuração muito parruda. Como eu disse, pessoal, sem dúvida, esse processador custava muito caro quando foi lançado. Porém, agora, 7 anos depois, já é possível encontrá-lo na faixa de R$ 1.300, R$ 1.400 no AliExpress. Esse daqui eu comprei na loja oficial da Wananzi, ele chegou rapidinho aqui para mim e eu não fui taxado. E a comparação que eu quero fazer com ele hoje é justamente de como ele se sai em relação a uma máquina mais moderna, que obviamente entrega menos núcleos por um preço mais alto. E vamos entender como que fica a comparação de desempenho, especialmente em produtividade, alguma coisinha em jogos e o consumo elétrico, que é um dos pontos que provavelmente melhorou muito de 7 anos para cá. Antes de entrarmos nos benchmarks, eu queria falar um pouquinho sobre a estrutura do processador em si. Para quem já assistiu um vídeo meu, que eu falei sobre o Xeon 2640 V3, deve se lembrar que existem 3 tipos diferentes de Xeon da série Haswell EP. Os processadores LCC, que possuem até 8 núcleos, os MCC, que possuem até 12 núcleos, e os HCC, que possuem 18 núcleos. Os processadores MCC e HCC possuem duas estruturas separadas, que faz com que eles se assemelhem muito ao modelo de funcionamento de um Ryzen, porém fica tudo em um mesmo die, fica tudo juntinho, sem precisar de conexões externas entre uma parte dos núcleos e a outra parte. E apesar de ambas as estruturas estarem fisicamente juntas, existe sim uma penalidade de desempenho, especialmente em aplicações sensíveis à latência, ou seja, jogos. Sim, galera, jogos são um tipo de aplicação que são muito sensíveis à latência. E essa comunicação entre duas estruturas específicas da CPU faz com que processadores como o Xeon 2640 V3 sejam mais interessantes até mesmo do que um monstrão como esse. O vídeo de hoje eu não vou focar especificamente em jogos, mas sim em produtividade. Porém, eu gostaria de convidar vocês a deixar aqui um comentário me dizendo se vocês querem ou não ver mais benchmarks de jogos desse monstrinho aqui. Dificilmente, no curto prazo, vale a pena adquirir um cara desse para jogar. Ele ainda custa muito caro. Mas certamente, assim como os processadores mais parrudos da série X79, um dia o custo dele vai cair consideravelmente e pode até mesmo se tornar uma opção interessante de upgrade para quem tem uma placa-mãe um pouquinho melhor e está utilizando hoje um Xeon 2620, 2630, 40, 50, se é que ele vai ser mais rápido. Então, deixa aqui nos comentários se vocês querem ver esse teste e eu faço para vocês se tiver bastante pessoas interessadas, beleza? E aliás, se você não é inscrito nesse canal ainda, que tal se inscrever para ver mais conteúdos como esse? Já aproveita e deixa um like aí no vídeo se você estiver gostando dele até agora. Bom pessoal, como eu disse, nosso foco hoje será produtividade e contra um processador mais moderno. E qual seria esse processador? Bom galera, para quem não sabe, a minha rig pessoal, hoje em dia eu utilizo um Ryzen 7 5800X.
um processador dos mais modernos lançados pela AMD com a arquitetura Zen 3, bastante cache e 8 núcleos que rodam a um clock que varia até lá na casa de 4.5, 4.6 GHz. Sem dúvida, é um processador bastante parrudo e bem caro. Eu vou estar comparando ele em diversas aplicações contra o Xeon E5 2696V3. A diferença de 6 anos de idade certamente separa esses processadores em patamares diferentes, em termos de eficiência e IPC, que é a quantidade de instruções que o processador processa por clock. A arquitetura Zen 3, até pouco tempo atrás, era a arquitetura mais rápida disponível no mercado e até hoje é a mais eficiente, conseguindo entregar muito desempenho sem consumir muita energia. Do outro lado do ringue, nós temos o nosso Xeon, com a arquitetura Haswell, fabricado em 22 nanômetros, bastante memória cache e 10 núcleos a mais do que o Ryzen 5800X. Sem dúvida, olhando pelas especificações e números apenas, a impressão que dá é que o Xeon tem uma vantagem muito grande, afinal de contas, 10 núcleos, mais memória cache, mesmo comparado com um processador que tem bastante memória cache, como o Ryzen 5800X, ainda parece que temos aí uma vantagem estrutural interessante. E mesmo assim, temos um preço bastante mais atrativo. Comparando os preços do Xeon contra o Ryzen comprando no AliExpress, nós temos o Xeon a aproximadamente R$ 1.350 e o Ryzen custando R$ 2.100. O Ryzen 5800X atualmente no Brasil está custando por volta de R$ 2.700, aumentando ainda mais essa diferença de preço. E já que eu toquei no assunto de preço, eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre as plataformas. O Xeon 2696V3 é um processador com TDP de 145 watts e certamente não pode ser utilizado em placas-mães simples como a X99RS9, como a X99-8MF. Não utilizem um processador com consumo tão alto em placas-mãe básicas como essas placas-mãe que custam 400, 450 reais que compramos na China. Eu utilizei para os testes a X99 Titanium, uma placa-mãe que eu já fiz um review aqui no canal e que aguentou ele com muita tranquilidade. Muitas pessoas pediram para eu validar se o desempenho na X99F8 era igual. E eu venho aqui dizer para vocês que sim. Eu fiz 2 testes da X99F8, que é um pouco difícil eu manter ela desligada para testar as coisas, e eu posso garantir para vocês que a diferença de desempenho do 2696 entre a Titanium e a F8 está na margem de erro. Elas se comportaram praticamente iguais em todos os testes que eu executei entre as duas. Portanto, a Titanium é uma placa-mãe mais barata, que possui sim alguns problemas e, se você estiver confortável com esses problemas, você pode adquirir ela para usar o seu Xeon 2696V3 sem se preocupar com as questões de temperatura. Para o Ryzen 5800X, como se trata do meu PC de uso pessoal, eu mantive a minha BioStar B550M Silver, uma placa-mãe intermediária da BioStar, mas que aguenta o Ryzen com o PBO2 ativado sem grandes problemas. Inclusive, pessoal, eu fiz os testes mantendo o Precision Boost Overdrive 2 ativado na CPU. Dessa forma, nós temos aí algo equiparável ao unlock do Turbo Boost do Xeon 2696V3. Acho que ninguém vai poder falar que o teste não valeu, porque o Xeon estava overclockado e o Ryzen não. Não é verdade? Estamos com os dois processadores utilizando o máximo possível de recursos e desempenho que eles entregam, sem efetivamente precisar fazer overclock no Ryzen manualmente. De qualquer forma, ele escala muito bem com o PBO2, os resultados são muito bons. Uma diferença importante entre as duas plataformas, que acaba até encarecendo um pouco a questão do Xeon, é justamente a memória em Quad Channel. Você precisa ter 4 módulos de memória para extrair o máximo de desempenho que ele oferece. Em contrapartida, o Ryzen se beneficia bastante de ter memórias com um clock mais alto. Por conta disso, eu utilizei as memórias em Quad Channel no Xeon com 4 módulos de 8 GB rodando em 2133 MT por segundo, que é a velocidade limite que ele suporta, e ajustei um pouquinho a latência das memórias para rodar em 13, 13, 13, 30. Já no Ryzen, eu utilizei um conjunto de memórias da T-Force de 3600 MT por segundo, rodando com seus timings padrão CL18, 2020, 45. Apesar de esse não ser o clock mais alto de memória que o Ryzen suporta, já é o suficiente para extrairmos um bom desempenho dele, sem quebrar muito a questão de preço em relação à plataforma do Xeon, porque se você começa a extrapolar o clock de memória, o preço dos módulos vai ficando muito mais alto. Eu gostaria de comparar para vocês não só o custo do processador, mas da plataforma como um todo. Então eu montei 2 kits
que eu vou estar deixando para vocês aí na tela com os preços de hoje. E óbvio, esses preços podem variar no futuro próximo. Do lado do Xeon, nós temos o 2696V3 com a X99F8, que certamente é a melhor placa-mãe disponível para rodar ele. Vocês podem baratear um pouco esse kit se caírem para a X99 Titanium, como eu fiz nesse vídeo. E utilizando 4 módulos de memória DDR4 de 8 GB, 2666 da Netak, que é uma marca excelente disponível lá na China. O preço final desse kit com o Xeon ficou em torno de R$ 2.844. Do lado do Ryzen, nós temos o 5800X adquirido no AliExpress. Eu utilizei como placa-mãe a B450 Pro S, que é uma excelente placa-mãe da ASUS e que com certeza aguenta o 5800X sem problemas. E utilizei 2 módulos de memória de 16 GB de 3200 MT para garantir que o Ryzen tenha um desempenho relativamente alto por conta do clock da memória. Nesse caso, o preço final do kit foi de R$ 3.450, uma diferença de cerca de 18% mais barato para o Xeon. Uma diferença pequena, mas que certamente é existente. Agora que eu falei para vocês como eu estou rodando esses dois kits, vamos para os resultados de desempenho. Eu separei uma suíte de benchmarks de produtividade que eu considero que é o principal caso de uso para um processador como esse. Eu utilizei alguns testes sintéticos de renderização e o CPU-Z, e além disso, rodei um teste vida real, pelo menos para o meu caso de uso, que seria uma renderização do Premiere e 3D Mark e Shadow of the Tomb Raider, só para nós termos um cheirinho de como que essa CPU se sai em jogos. Em alguns desses testes, eu capturei também a quantidade de energia que o computador inteiro estava gastando durante a execução do benchmark, e fiz ali uma média. Esse não é um dado muito científico, mas ajuda a gente a analisar como que ficou a questão de eficiência desses processadores em relação ao resultado de desempenho que eles entregaram. Eu acho que é uma medida muito interessante para a gente colocar aqui, especialmente considerando as diferenças físicas e a idade desses dois processadores. Vamos começar então com os testes sintéticos. O primeiro teste que eu quero falar para vocês é o CPU-Z. Muita gente gosta desse teste como uma medida de comparação e eu acho ele relativamente válido dependendo do tipo de workload que estamos falando. Mas de qualquer forma é interessante para a gente tirar uma base aí de como que vão ser os resultados daqui por diante. Nós temos o Xeon fazendo 413 pontos no single core e o Ryzen 639. Uma diferença de 35% de desempenho que obviamente é explicada pelo clock muito mais alto do Ryzen e as diferenças arquiteturais, os avanços de tecnologia que a AMD trouxe nesses 6, 7 anos de diferença entre esses dois processadores. Indo para o resultado multicore, nós temos o Xeon fazendo 7.820 pontos, é uma pontuação muito alta, contra 6.602 do Ryzen 5800X. Aqui, como nós temos uma diferença de mais de o dobro de núcleos, é mais do que o esperado que o Xeon ia sair muito bem no multicore. Isso representou um ganho de mais de 18% de desempenho em cima do Ryzen. Vamos continuar então com os resultados dos Cinebenches. Galera, no Cinebench R15, o Xeon fez 2.838 pontos contra 2.552 pontos do Ryzen, uma diferença de 11% a favor do Xeon. Indo para o R20, nós temos 5.798 pontos do Xeon contra 5.978 pontos do Ryzen. Aqui temos um resultado interessante porque o Ryzen acabou virando a diferença de score em relação ao Xeon e ganhando dele por cerca de 3% a mais de desempenho. E esse é um teste interessante porque ele é majoritariamente composto por instruções AVX, que muitos testes modernos utilizam. E, no caso do Xeon, ele possui um AVX offset muito agressivo que diminui o clock dele para cerca de 2.8 GHz enquanto está rodando essas instruções. Bem menos diferença de clock do que o Ryzen quando está rodando instruções AVX. E por fim, o Cinebench R23, nós temos uma diferença praticamente igual ao do R20. O Xeon fez 14.921 pontos, o Ryzen 15.367, uma diferença de aproximadamente 3% a favor do Ryzen. Para os 3 Cinebenches, eu gravei os dados de consumo da máquina durante a execução do teste. E aqui certamente temos uma separação ainda maior entre esses dois processadores. A máquina do Xeon consumiu 278 watts de energia durante o teste do Cinebench R15, contra 214 watts da máquina do Ryzen. Isso representa uma diferença de quase 30% de consumo elétrico para nos dar algo como 11% a mais de desempenho. Indo para o Cinebench R20, a diferença de consumo elétrico acaba caindo. Como eu disse para vocês, o clock do Xeon cai bastante durante cargas AVX. Porém, isso não foi o suficiente para fazer com que o Ryzen gastasse mais energia do que o Xeon. Nós temos a máquina com o Ryzen gastando cerca de 217 watts
e o Xeon 252, uma diferença de cerca de 16% no consumo elétrico. E, por final, o Cinebench R23, nós temos o consumo do Xeon em 252 watts, exatamente o mesmo do teste anterior, e o consumo do Ryzen subindo um pouquinho para 222 watts, uma diferença de 13,5% a mais de consumo para o Xeon, para entregar 3% a menos de desempenho. Pessoal, na sequência eu fiz os testes de renderização do Blender, o BMW e o Classroom, que são os dois testes aí um pouquinho mais rápidos disponíveis no Blender 2.93.1. Para o teste Blender BMW, nós temos o Xeon completando o teste em 138 segundos contra 161 do Ryzen. O Xeon foi mais de 16% mais rápido do que o Ryzen na renderização com o Blender. Indo para o Classroom, nós temos um resultado do Xeon fazendo 381 segundos e o Ryzen 416 segundos. Mais uma vez, o Xeon bateu o Ryzen, agora por uma diferença um pouquinho menor, 9% de diferença. Vejam que apesar da diferença de idade das CPUs, o Xeon é muito competitivo nesse resultado, apesar de ele ter mais do que 100% a mais de força bruta em quantidade de núcleos. Na sequência, eu testei o teste de renderização chamado Corona, o Corona Benchmark 1.3. E nós tivemos o resultado de tempo, mais uma vez, a favor do Xeon. O Xeon completou a renderização em 75 segundos e o Ryzen completou em 88 segundos. Em termos de raios por segundo, porque o Corona é um benchmark que faz Ray Tracing, nós temos o Xeon fazendo cerca de 6 milhões e 400 mil raios por segundo contra 5 milhões e 500 mil do Ryzen, uma diferença aí de 16,4% de desempenho em quantidade de raios por segundo. Mais uma vez, uma amostra muito interessante de desempenho do Xeon. E para fechar os benchmarks de produtividade, galera, por fim, um teste de vida real. Eu peguei o vídeo que eu lancei recentemente da Machinist X99 RS9 e coloquei para renderizar nas duas máquinas. E eu fiz esse teste separado em duas partes. Para quem já utilizou o Premiere, deve saber que ele suporta tanto a renderização por software encoding, que é quando você utiliza o processador para renderizar o vídeo, quanto por hardware encoding, se você tiver uma placa de vídeo compatível. No caso, eu utilizei a RTX 3070, que é uma placa suportada pelo Premiere. Começando pelo resultado, utilizando a codificação por hardware, ou seja, utilizando a RTX 3070 para impulsionar aí o desempenho de codificação do vídeo. Nós tivemos a máquina com o Xeon levando 374 segundos para terminar essa renderização e a máquina do Ryzen 319 segundos. Ou seja, a máquina do Ryzen utilizando uma placa de vídeo foi cerca de 15% mais rápida do que a máquina com o Xeon. É um resultado bastante interessante, especialmente se a gente compara esse resultado com o que vem logo na sequência, utilizando a codificação por software, onde o Premiere utiliza somente a CPU para fazer todo o processo de codificação do vídeo. Nesse caso, o Xeon terminou a codificação em 668 segundos contra 772 segundos do Ryzen, uma diferença aí de cerca de 15 a 16% de desempenho a favor do Xeon. Contrapondo esses dois números, uma coisa que ficou clara durante os testes é que quando você utiliza a codificação por hardware, o Premiere utiliza menos núcleos da CPU, provavelmente porque tem menos tarefas para serem disparadas para a CPU. E nesse caso específico, o Xeon acabou perdendo bastante do Ryzen, pois não teve a capacidade de utilizar todo esse músculo extra, todos esses 10 núcleos a mais que ele possui. Quando a gente olha para o outro lado, para o software encoding, nós temos o Xeon utilizando todos os 18 núcleos a praticamente o tempo todo durante o teste. Ou seja, uma vantagem muito grande aí em quantidade de recursos físicos que a CPU tem. Eu também tirei os dados de consumo elétrico para os testes do Premiere. Utilizando o hardware encoding, ou seja, a RTX 3070 para codificar o vídeo, nós tivemos a máquina do Xeon consumindo cerca de 283 watts contra 270 watts da máquina com o Ryzen, uma diferença de cerca de 5% a menos de consumo para o Ryzen. Quando a gente olha no caso do hardware encoding, nós temos novamente um consumo bem mais alto do Xeon, por conta de ele estar no uso no máximo em todos os seus núcleos. A máquina do Xeon consumiu 300 watts de energia elétrica contra 245 watts da máquina do Ryzen. Mais uma vez, com certeza, o Ryzen entregando mais eficiência, mas de certa forma, 6, 7 anos de evolução tecnológica não garantiram para ele aí uma ampla vantagem em termos de eficiência contra o Xeon, e acabou até perdendo no desempenho por conta da força bruta. Por fim, pessoal, os dois benchmarkzinhos que eu separei para vocês em questão de jogos. Eu rodei os dois com o processador com o unlock do Turbo Boost, porém sem mexer em nenhuma configuração, desabilitar núcleo, desabilitar hyperthreading, do jeito que a CPU vem.
eu simplesmente fiz o unlock e rodei os testes. E nesse caso foi 3D Mark como um teste sintético e Shadow of the Tomb Raider como um jogo que utiliza bastante de múltiplos núcleos. Se nós comparássemos um jogo como CSGO, que utiliza 1 ou 2 núcleos, certamente seria uma lavada, não teria nem graça, o Ryzen consegue fazer centenas a mais de FPS do que o Xeon. Lembrando que eu fiz esses testes com a RTX 3070, uma placa de vídeo bem poderosa para um processador aí de 6, 7 anos atrás, porém não tão poderosa para um Ryzen 5800X. No teste Time Spy do 3D Mark, nós temos o resultado da placa de vídeo e o resultado do processador independentemente. O Ryzen conseguiu fazer no resultado de processador cerca de 11.262 pontos, contra 10.053 pontos do Xeon 2696V3, uma diferença de cerca de 11% de desempenho a favor do Ryzen. Em comparação no teste gráfico, onde o processador deveria fazer o mínimo ou nenhuma influência em relação ao desempenho, nós tivemos o Xeon fazendo 13.257 pontos contra a máquina com o Ryzen 13.434 pontos, uma diferença de cerca de 1,5% ainda a favor do Ryzen. Uma placa de vídeo tão parruda como a RTX 3070, mesmo em um teste que o processador tem o mínimo de influência possível, acabou sendo um pouquinho influenciada por ter um processador com o single core mais poderoso. Indo então para Shadow of the Tomb Raider, para encerrarmos os nossos benchmarks, nós temos os resultados que já poderíamos prever. Rodando em 1080p no low, para fazer com que a dependência seja praticamente toda no processador, nós tivemos o seguinte: os frames mínimos foram 122 FPS do Ryzen contra 90 do Xeon, uma diferença de 26% a mais de frames mínimos no Ryzen. Considerando o percentil 95, que é mais ou menos uma medida de fluidez de como que o jogo está rodando, nós temos o Ryzen fazendo 124 FPS, bem próximo aí dos frames mínimos dele, o que sem dúvida representa uma fluidez muito boa de jogo, contra 97 FPS do Xeon. Ele tem aí uma variabilidade um pouquinho maior do que o Ryzen em termos de frames, o que representou 22% a mais de desempenho do Ryzen em relação ao Xeon. E por fim, nós temos a média de FPS, mais um resultado a favor do Ryzen, 175 FPS contra 129 do Xeon de média, uma diferença de cerca de 26,5% a favor do Ryzen. Galera, isso sumariza os benchmarks, mas eu queria mostrar para vocês um último dado interessante. Em termos de média desses testes todos que eu fiz, nós temos a seguinte situação. Se considerarmos todos os testes, o Ryzen ganhou do Xeon de uma diferença de 2,3% de desempenho. Exatamente, pessoal. Um processador 7 anos mais novo, que custa consideravelmente mais caro, teve uma diferença de desempenho de 2,3% a favor dele. Mais do que isso, galera, se nós excluirmos o 3D Mark e o Shadow of the Tomb Raider, que são benchmarks exclusivamente representativos de jogos, nós temos a situação virando a favor do Xeon, com o Xeon fazendo cerca de 4,5% a mais de desempenho em produtividade do que o Ryzen 7 5800X. Uma diferença bastante interessante, mas que coloca eles ali mais ou menos numa margem de erro. Ou seja, processadores bastante equivalentes, bizarramente, não é verdade, pessoal? Tantos anos de diferença e ainda temos um processador muito relevante para fins de produtividade. Quando colocamos nessa métrica os dados de consumo, lembrando que eu levei em consideração apenas o consumo dos Cinebench e os testes com o Premiere, nós temos o Xeon consumindo, em média, 17,3% a mais de energia elétrica, o que representa, na média dos testes que eu fiz, cerca de 40 watts a mais de energia. E com isso, pessoal, eu encerro os nossos benchmarks aqui e a comparação em termos de desempenho e em termos de consumo do Xeon E5 2696V3 contra o Ryzen 7 5800X. Falando agora sobre conclusões. Galera, eu acho que nunca foi tão difícil fazer uma conclusão num vídeo como esse. Muitas pessoas vão provavelmente citar coisas como, putz, o Ryzen aceita mais upgrades, você tem, por exemplo, o 5900X, o 5950X, que você pode utilizar se você tiver uma placa-mãe adequada. A B450M Pro S é uma placa-mãe adequada para esses processadores, especialmente utilizando eles em estoque, e você não teria problemas em substituir o seu 5800X por esses processadores quando eles eventualmente ficassem mais baratos. Por outro lado, na plataforma X99, o 2696V3 já é provavelmente um dos mais poderosos disponíveis. Apesar de existirem alguns processadores V4 com 22 núcleos, TDP eventualmente um pouco mais alto, clock limite um pouco mais alto, o unlock do Turbo Boost garante um desempenho extra bastante interessante para essa CPU
mesmo que ela não atinja o clock máximo dela em todos os núcleos ao mesmo tempo, por conta de não poder subir além do seu TDP de 145 watts. De certa forma, ele é provavelmente um dos mais rápidos da plataforma e vai demorar muito para compensar, por exemplo, um 2699A V4, que é um processador bastante parrudo aí que poderia substituir esse processador. Eu diria que em termos de expansibilidade, a plataforma Ryzen com certeza tem pontos extras aqui, e óbvio, é uma plataforma mais nova, que com certeza se sai melhor em testes, especialmente que utilizem a VX, a VX2, instruções mais novas que funcionam melhores em um processador mais moderno. Tirando de lado a questão do upgrade, nós temos o fato de que a plataforma do Xeon vai custar cerca de 18% mais barato e considerando peças bastante boas, como a placa-mãe X99F8, que é a escolha mais segura de placa-mãe para quem quer utilizar esse processador sem ter dor de cabeça. Já do lado do Ryzen, nós temos a B450M TUF Pro S, que é uma excelente placa-mãe e que vai aguentar esses upgrades sem problemas. Essa diferença de 18% de custo, alguns de vocês podem questionar se isso não seria o suficiente para valer a pena o Ryzen pela redução de consumo elétrico deles. E galera, vamos pensar um pouquinho aqui e fazer uma conta rápida. Nós temos uma diferença média de consumo de cerca de 40 watts. 40 watts para ser 1 kW, nós estamos falando de cerca de 25 horas de uso contínuo. Em alto uso, né, com o processador utilizando em 100%, 90% de uso durante essas 25 horas para consumir 1 kWh, que hoje custa algo como R$ 1,00, R$ 1,10 aqui no Brasil. Estamos falando de uma diferença de R$ 700 e 25 horas para cada R$ 1,00 gasto aí nessa diferença. Ou seja, nós temos aí muitas horas de uso até efetivamente balancear o custo entre o preço do Ryzen consumindo menos energia e o preço do Xeon consumindo mais energia. Como estamos falando que a plataforma custa 18% a menos e entrega um desempenho muito parelho, perdendo só em jogos praticamente e ganhando na maioria dos testes de produtividade, eu diria que o Xeon 2696 V3 tem um mercado interessante aí. Existe um mercado que pode se aproveitar desse desempenho que ele entrega em produtividade e é um mercado que certamente não se importa de gastar um pouquinho mais em peças de computador. Porém, aí fica essa dúvida. Se você vai gastar um pouco mais para pegar um 2696 V3, já não compensa esticar e pegar um Ryzen? É uma questão complicada. Por isso eu disse que a conclusão desse vídeo é realmente uma conclusão complicada. Eu vou entregar para vocês esses insumos, tudo isso que eu falei para vocês podem mastigar isso, processar um pouquinho e chegar a uma conclusão. Eu, pessoalmente, não investiria em uma plataforma, em um Xeon 2696 V3, um processador tão caro e antigo, a menos que os benchmarks que eu vou utilizar ali, a menos os softwares que eu vou utilizar, estejam dentro daqueles benchmarks que tiveram a maior diferença de desempenho. Por exemplo, o Blender, o Corona, ou se eu não fosse gastar com uma placa de vídeo e fosse utilizar para renderização no Premiere. Todos esses testes aí estamos falando de cerca de 10, 15, eventualmente 20% de desempenho em benefício do Xeon. Nesse caso, você está gastando 18% a menos, ganhando 15% a mais de desempenho, certamente você tem aí um produto mais interessante. Para todos os outros casos de uso, para quem vai estar utilizando uma placa de vídeo parruda para renderizar com Premiere, para quem vai estar utilizando uma renderização que seja mais ali para o lado do que o Cinebench R23 faz, que o Ryzen acaba sendo mais rápido e mais eficiente do que o Xeon, eu consideraria a compra de uma plataforma mais moderna. Então, pessoal, essas são as minhas conclusões. Eu espero que vocês tenham gostado aí do formato desse vídeo. Foi um vídeo mais longo, mas com uns testes muito interessantes. Eu, pessoalmente, adorei fazer esses testes, galera. Muito, muito legal. Muito legal ver que um processador de 6 anos atrás é tão relevante hoje, né? Vejam como a Intel ficou estagnada no segmento de desktop, entregando até a série 7 e a série 8 processadores de 4 e 6 núcleos, respectivamente, sendo que eles já tinham, em 2014, tecnologia para fabricar um processador de 18 núcleos. Galera, como eu disse para vocês, se vocês têm interesse em ver alguns resultados de jogos e explorar um pouquinho a questão de desativar núcleos, desativar hyperthreading, deixa nos comentários aqui que eu estou interessado em saber a opinião de vocês. Se tiver bastante comentário pedindo, eu vou correr e fazer um vídeo desse, porque já já eu vou ter que despachar esse Xeon, eu acabei vendendo ele para outra pessoa. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever aqui no canal. Nos vemos no meu próximo vídeo. Valeu!